Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o El Brito. Eu sou a Natália Olívia. Eu sou fotógrafo de eventos, sou professor de fotografia. E eu sou fotógrafa de pessoas e minha especialidade é fotografia de emoções genuínas. Nath, o que nós vamos falar hoje? Sobre direção de fotografia. Tá legal, direção de fotografia. Bom, por onde a gente começa? Tem tanta coisa pra gente falar, né? E aí, começa por onde? Bom, vamos começar falando sobre qual que é a direção de fotografia, o que as pessoas têm medo disso. Normalmente, esse é o calo de todo fotógrafo. As pessoas que são fotografadas também têm medos? Tem muito Eita. medo. Caramba, vamos falar disso aí. Que história é essa? Então, gente, imaginem vocês, como clientes, vocês chegam para fazer uma sessão de fotos, muitas vezes pode ser a primeira vez que você está comprando fotografia profissional na sua vida, e aí você não sabe o que você vai esperar. Aí você... verdade, a pessoa às vezes nunca foi fotografada na vida, não nessa situação. Principalmente pra gente fotografa muito casamento, boa parte dos casais que chegam até a gente nunca foram fotografados. E não foram fotografados em conjunto, porque tem gente que já teve formatura e tal. Mas se for... E é diferente sozinho junto, né? É muito Faz toda a diferente. diferença. E aí você pensa, você tem que ir para ser fotografado. Você não sabe o que esperar. Aí você imagina que você vai estar no meio de um monte de gente, se expondo a uma situação, com medo do fotógrafo te fazer se sentir ridículo no meio daquele monte de gente. Ixi, peraí. Então quer dizer que tem esse temor ainda do jeito que o fotógrafo dirige ser uma maneira com que a pessoa vai ficar se sentir mal, então. Então o fotógrafo tem que ter um monte de cuidado em relação à direção. Lógico, tem que ter, gente. É muito importante você conhecer o seu cliente, porque para você saber até onde você pode ir, o que é adequado ou não, você tem que conhecer o cliente. É verdade. E faz todo sentido que os clientes tenham medo, porque eles não sabem o que esperar. Isso significa então que a pessoa que busca um fotógrafo também tem que entender um pouquinho de como é o processo de direção do fotógrafo. Exatamente. E aí você chegou numa questão chave. A fotografia, por exemplo, ela é resultado do equipamento ou só do fotógrafo? De forma alguma. Pois é. Eles podem potencializar, isso eu acredito. Exatamente. A fotografia ela é resultado de um conjunto de coisas, né, gente? E esse conjunto de coisas passa do planejamento, passa pelo que o fotógrafo já conheceu, já leu, já pesquisou. E tem a história do fotógrafo lobo solitário também, assim, que fecha tudo pela internet, vai sozinho, chega lá e vamos ver o que rola. Nossa! Tem desse também, ué. Tem gente. Né? Com a história de fechar contrato pelo WhatsApp, pelo Instagram, com a era digital, as pessoas têm relacionado muito assim também, tem muito disso. Eu tenho ouvido falar de profissionais que têm fechado muito serviço assim, vão se encontrar só no dia do evento. E aí o que acontece? Prejudica o cliente, prejudica o fotógrafo, mas tá fazendo o serviço. Então é bacana as pessoas conhecerem, saberem a importância de tudo isso, saberem a importância de conhecer o seu fotógrafo, de conhecer o seu cliente, porque isso vai fazer com que você tenha um resultado X ou Y. E a gente vai falar sobre isso. Caramba. Tá. Agora, continuando nessa história de direção, tem regra? Não. Eu não acho que tem regra, você acha? Cara, eu acredito sinceramente que você... Eu acho que você é muito diferente de mim, né? Apesar de que nós somos muito parecidos, inclusive. Mas aquilo que te agrada nem sempre me agrada. Sim. Então significa que você é diferente. Sim. Então a forma de lidar com você é diferente da forma de lidar comigo? Lógico. Aquilo que você vai receber bem, eu posso não receber tão bem? Sim. Então tem regra não? Não tem. Mas tem coisas que são importantes da gente observar, né? Lógico. Tem coisas que são muito importantes que a gente tem que observar na direção de fotografia. Fotografar criança, fotografar mulher, fotografar casal, é tudo igual? Não. Até porque são coisas completamente diferentes, momentos diferentes, sentimentos diferentes, situações diferentes, expectativas diferentes. Se você vai fotografar modelo, por exemplo, me fala um cuidado que você tem. Olha, uma das coisas que a gente preocupa bastante em relação aos modelos, apesar de ter a certeza de que elas são profissionais, estão acostumados com o processo, é não querer ser o fotógrafo amigão da galera. Isso é uma coisa que não funciona. Então tem muito profissional que acredita que o fato dela estar sendo paga, ele pode tocar do jeito que ele quiser, ele pode falar do jeito que ele quiser, né? E que ela sabe fazer, ela vai saber já de imediato tudo que ele quer. Se ele não contar qual que é o briefing, né? Qual que é a história por trás daquele ensaio,
se ele não tiver o cuidado, porque afinal de contas, apesar de ser um profissional, é uma pessoa. Exatamente. Né? Então, cuidado com o toque, com a forma como você fala. E aí vai uma dica para os meninos fotógrafos, nas andanças aí pela fotografia, né? Tanto como professor de fotografia quanto como fotógrafo. Aproveitando, Nath já provou, tomar um cafezinho com a gente. Então é isso, assim, você não pode tocar as pessoas, você não sabe se você tem permissão para o toque nem para o tipo de toque. Eu tenho por preferência levar, por exemplo, meninas comigo para situações em que seja necessário uma intervenção que seja um pouco mais íntima. Por exemplo, arrumar cabelo, né? Às vezes a alça do sutiã aparece, alguma coisa assim. Então são situações em que eu tenho esse cuidado, por exemplo. Com certeza, isso vale para tudo, gente. Se você vai fotografar criança, mesmo que você não esteja fazendo uma sessão de retratos com ela, você não toca a criança sem autorização dela. Então, na direção de crianças especificamente, eu gosto muito de abaixar no nível da criança e conversar com ela no mesmo nível que ela. Eu não gosto de conversar de cima para baixo. É um cuidado, é um carinho que a gente tem. Se a mãe estiver junto, a gente conversa, pede tudo para a mãe antes, pede para a criança. E as crianças são todas doces, muito gentis, né? Então é muito fácil da gente saber lidar. O ideal é sempre você ter uma mulher para poder lidar, porque aí a gente já sai de uma série de questões e facilita, né, o trato. Sem dúvida. Mas se você não tiver, tudo bem. Vai com respeito, peça autorização primeiro, com muito cuidado. E tudo aquilo que você não precisar tocar, não toque, né? Às vezes o cabelo está um pouquinho caído na frente. Aprenda a dar as instruções de uma forma correta, né? Sem necessidade de tocar, né? Sem necessidade de tocar. E a criança arruma, ou a outra pessoa estiver perto dela. Isso é legal. São cuidados que a gente pode ter. Isso é massa. Muito bacana. Agora, uma outra coisa. Agora, com essas diferenças todas de direção, tem pontos que são chaves, assim, pra gente entender o que funciona e o que não funciona. Eu gosto de dizer que, assim, você já tinha falado isso, mas conhecer muito bem o seu cliente é uma forma de entender qual tipo de direção vai funcionar com ele. Sim, não é isso? Sim. Tem gente que tem que ser dirigido tal qual, vamos dizer assim, os modelos, tem que ser bem posado. Sim. Agora tem gente que é mais leve, né? Sim. Que dá para trabalhar de outras formas. Sim. No final das contas é o jeito que a gente gosta de fazer também, né? Me fala aí, essa direção onde a gente vai fotografar a emoção, o que muda aí? Então, gente, isso é muito legal. A gente atende muito casal, a gente faz muito fotografia de casal. E muitos casais chegam pra gente e um dos medos deles é falar assim: eu não gosto de posar, nunca fiz isso, nananana. E aí, para esses casais, a gente conversa com eles da seguinte forma: olha, a gente vai produzir retratos sobre vocês, retratos do casamento de vocês. O que vocês acham que é mais importante retratar? Numa fotografia de casal, numa fotografia de namorados, numa fotografia de casamento. O que você acha? Cara, a relação dos dois, a emoção, o carinho, tudo que envolve o que está ligado entre os dois ali. Exatamente. Eu acredito que a gente não está indo para fotografar um lugar bonito. Isso, eu também não. Ou pelo menos... Eu também acredito que a gente não está indo para lá só para fazer foto bonita. Eu também não. Porque a foto bonita fica pra gente. Fica. Pro fotógrafo é fantástico ter fotos lindas. Agora, daqui 10 anos, daqui 20 anos, o que fica pro casal, hein? Será que aquela foto linda tem representatividade para eles? O que vai ficar para eles é a história. E quando a fotografia extrapola a estética. Isso é muito legal, gente. Porque pense vocês daqui a 20 anos olhando para uma fotografia e lembrando que naquele momento a sua esposa, seu marido estava falando sobre o quanto ele sentiu orgulho de você. Eu tenho certeza que essa fotografia vai ter significado. Não só por ver a fotografia, mas por lembrar do momento, da situação, né? Exatamente. E aí a gente começa a atribuir para a fotografia, além da estética, a gente atribui significado a ela. Isso é importantíssimo. Super, super. E tem uma outra questão. A gente também faz com que os nossos fotografados tenham uma experiência fotográfica marcante, positiva, agradável. Ficar atento ao que a gente pode ou não pode pedir. Isso. O que a gente pode ou não pode pedir, a gente vai saber conhecendo o cliente. Mas tem um outro ponto que eu acho muito importante, que é o seguinte: tudo que a gente está pedindo para o nosso cliente
a gente está pedindo para aquele cliente se colocar em uma condição vulnerável, que é de seguir uma instrução, se colocar às vezes em uma posição no meio de outras pessoas para ser fotografado. E aí a gente tem que pensar, toda vez que a gente pede alguém para se colocar numa posição vulnerável, o que a gente tem que fazer primeiro? Agora você me apertou. Não sei não. O que tem que fazer primeiro? Não faço ideia. Manda aí, fala, não sei. Eu tô perdido nessa história aqui. Me conta, que negócio é esse que a gente tem que saber o que tem que pedir? Então, toda vez que a gente quer que alguém se torne vulnerável pra gente, a gente tem que se tornar vulnerável primeiro. Ah, peraí. Nossa, travou, bugou tudo. Quer dizer que você tem que fazer parte do processo então? Claro. Quer dizer que você tem que se envolver? Lógico. Você já chorou? Nossa. Gente, já aconteceu de eu ter foto tremida porque eu tava chorando, tá? Então, teve um certo casamento aí que até o padre chorou. É, teve mesmo. Então quando a gente se envolve o negócio muda, não muda? Muda totalmente. E tem uma coisa muito interessante, gente. Toda vez que a gente tem um vínculo com quem a gente fotografa, a gente tem permissão dessas pessoas. Então, você conseguir fotografar aqui, ó, a 20 centímetros do seu fotografado, você precisa da permissão dele. E não é uma permissão de boca, não é isso. É uma permissão em que a pessoa realmente se sente confortável na sua presença. Então é importante prestar atenção não só na forma como você dirige. Eu falo muito isso lá na escola de fotografia, né? Que é fundamental você perceber o que o corpo do cliente fala. Porque às vezes ele está sorrindo para você. Nastácia. Pode aproximar-se. Pode, claro. Pode aproximar-se. Mas o corpo dele o tempo inteiro está falando assim, por favor, não chega perto que não tá legal. É isso mesmo. E sabe como você cria vínculo, gente? Vocês sabem disso? A gente cria vínculo com as pessoas tendo interesse genuíno pela história delas. Então se abrir. Exatamente. Mas significa que necessariamente você vai ser amigo? Não necessariamente. Tá. Mas toda vez que você se interessa pelo outro, você também dá espaço para o outro se interessar por você e você começa a criar vínculo. Quando você cria vínculo com seu cliente, você fotografa aqui, ó, do ladinho dele. Tá. Então, só pra gente pensar uma coisa aqui. Então, formas da gente conseguir criar esse vínculo. Então, eu preciso ter contato com o meu cliente. Sim. Então, eu preciso conhecer a história do meu cliente. Sim. Por isso Tem forma de fazer isso? Tem, por isso que existem aquelas perguntas que o pessoal faz, como que você se conheceu? Que música que você gosta? Isso é uma coisa interessante. É que eu vejo que tem muita gente que faz aquelas perguntas só pra saber. Só pra e porque saber. ouviu que é legal ter aquelas perguntas. Mas não sabe por que existe. E nem sabe como usar. Exato. Porque às vezes fica perdido. E aí, como é que eu uso? Exato. Teve alguma situação em que você, fotografando, se identificou com a história, por exemplo? Essa não é uma pergunta legal? Né? Então, eu preciso realmente saber quais perguntas eu vou fazer para os meus clientes. Né? E aí, pessoal, se o fotógrafo perguntou para você um pouquinho da sua história, ele realmente sabe toda a sua história, por que vocês dois se encontraram se for um casal? Qual que é o que levou vocês até esse momento final, que foi a fotografia, que foi o ensaio? Que música que toca vocês, que música que faz vocês sorrirem, que música que faz vocês se alegrarem, se emocionarem, sentirem carinho. Eu acho que isso tudo faz diferença, né? Não só saber, mas quando você pensa em criar condições onde esses momentos acontecem, né? Estimular esses momentos acontecendo e você coloca essas músicas específicas, eu acho que muda tudo. Muda tudo. Tá, entendi. Então quer dizer que tudo isso, no final das contas, então, vai influenciar no resultado das fotos. Então, uma boa direção, ela está diretamente ligada ao resultado de boas fotos. Exatamente. A experiência fotográfica é fundamental para você ter um resultado positivo. Legal. Então, quer dizer que você pode ter uma boa técnica, uma ótima luz, uma equipe fantástica e ainda assim você pode ter fotos inexpressivas, é isso então? Exatamente. E mais, você pode ter, junto com isso tudo, uma técnica adequada de direção de fotografia e criar imagens que tenham significado para as pessoas. É isso que a gente busca. É exatamente isso. Então eu posso dizer que sim, uma boa direção está diretamente ligada a boas fotografias. Exatamente, a fotografia é poderosa. Que legal. Então vamos repassar? O que tem de relevante para a gente lembrar então? Então vamos lá.
Gente, é bom lembrar que os fotógrafos têm medo quando eles não sabem dirigir. O cliente às vezes não acha que a gente tem medo, mas a gente tem também. O cliente também tem medo, ele não sabe do que esperar. E esse medo dele é genuíno, a gente tem que compreender, porque ele tem razão de ter esse medo, né? Dá muito frio ficar ali na frente. Então, o que ele vai pedir? O que eu faço com a mão? Será que eu vou ficar parado? Exatamente. Tudo isso, né? Pra gente saber o que pedir, a gente tem o quê? Conhecer, ficar íntimo, né? Se aproximar, ter permissão no final das contas para poder ser o responsável por registrar essas emoções, né? Como a gente sempre diz que a fotografia é registro de emoções, mas a gente tem que proporcionar isso, tem que contribuir para isso acontecer. Exatamente. Pra gente ter a permissão, a gente tem que criar vínculo, né, gente? E uma vez que a gente tem esse vínculo, aí a gente pode pegar esse casal, esse cliente, essa criança, seja quem for, essa família, e fazer a direção de fotografia adequada a eles. E se você quiser inserir uma direção de fotografia afetiva para trazer emoções genuínas nas suas fotos, aí você vai ter que trabalhar com outra metodologia, que é para poder gerar um ambiente em que as emoções vão se manifestar de uma forma natural e você vai estar ali só fotografando. Gerar estímulos, então. Gerar estímulos. Trazer lembranças. Lembranças, projeções futuras, emoções. Isso é legal demais. Convidar as pessoas a falarem umas para as outras sobre quão são importantes. Que legal. Ó, se você quiser saber mais sobre esse tipo de direção aí, manda um direct pra gente aí. Quem sabe vir um próximo vídeo ou alguma outra coisa a respeito, hein? Pessoal, acompanhe esse ensaio maravilhoso que a gente fez. Vocês vão entender um pouquinho sobre o que nós falamos aí de direção. Até mais. Foi especial porque era exatamente isso que a gente buscava. A gente buscava que as nossas emoções fossem registradas. A gente não queria um quadro, né, de fotos protocolares apenas. Né? A gente queria que fosse passado realmente o nosso sentimento, nosso amor um pelo outro, a nossa convivência com a nossa família, isso tudo foi captado. Né? E a preparação do briefing de vocês é sensacional, né? Nos dá essa oportunidade de conhecer sobre a gente, contar um pouco da nossa história, e eu acho que isso ajuda no trabalho de vocês e até pra gente também se soltar, se sentir à vontade, né? E assim, um momento muito legal que ficou marcado foi aquele momento da emoção que a gente tirou num balanço que tinha no lugar que a gente estava e que vocês fazem a gente conversar um com o outro e falar um pouco das cores, E a gente acertou, assim, as 4 primeiras, porque a gente tinha conversado sobre cor. E foi, assim, sensacional. Deu fotos, assim, de altas risadas maravilhosas, que foi muito bom. E é isso, traz a essência. Teve uma também que a gente... Você nos permite contar um pouco um pro outro, das histórias que a gente viveu. E a gente lembrou de uma viagem que eu fiz para Portugal, que fui com uma amiga. E o meu esposo ficou, e que isso ficou muito marcado para ele. Foi a primeira vez que a gente parou por um tempo grande. E nesse momento ele se emocionou, a gente pôde falar coisas um pro outro que a gente nunca tinha falado. Então, assim, foi sensacional. Foi muito legal. Coisa boa. Bom demais. Nossa, a sessão fotográfica foi tão bonita, foi tudo tão legal e engraçado. Foi, divertimos bastante. Sessão dupla, engraçadíssima. Né? Foi um prazer ter participado desse momento tão importante da vida de vocês. Pra gente é sempre a primeira vez, né? E o frio na barriga acontece todas as vezes. E uma coisa que talvez você não saiba, você sabe qual foi a trilha sonora da nossa viagem? Não. A entrevista com vocês. É mesmo? A equipe toda foi ouvindo o nosso bate-papo até chegar lá. Que legal! Cada pedacinho para relembrar de tudo que a gente conversou, daquele café gostoso que a gente teve aqui, né? Para que a gente chegasse lá pronto e rememorasse, né, os momentos que foram tão importantes para vocês, para que a gente pudesse registrar o melhor. Nossa, foi sensacional. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. Ai, que delícia ouvir pelo isso. profissionalismo, pelo carinho, por sonhar junto com a gente. É Sem exatamente dúvida, a gente isso. sonha junto. Sonhar E a gente junto. se emociona também.
Grande abraço, muito obrigado. Curte a gente, compartilha e deixe seu recado, porque pra gente é importante pra caramba. Um grande abraço do El Brito. Um grande abraço meu, obrigada, foi um prazer estar com todo mundo até aqui. Tchau, gente. Tchau. Beijão. Até mais.